O penúltimo dia de treino antes de enfrentar o Palmeiras nesse próximo domingo. Uma sexta-feira que promete. Uma sexta-feira de preparação para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, torcedor vascaíno, aqui neste Acorda Vascão, iremos trazer a você todos os detalhes desta sexta-feira que, volto a repetir, será de fato bastante agitada para o torcedor cruzmaltino. Além dessa preparação importante para esse jogo decisivo que o Vasco terá daqui a 2 dias, falaremos também sobre imbróglio envolvendo Maracanã, São Januário, falaremos sobre confusões que aconteceram no entorno do Maraca ontem. Eu já adianto aqui e faço a pergunta: será que a culpa novamente foi do Vasco pelas confusões no entorno do Maraca? Falaremos também sobre Andrei Santos, que saiu do Vasco da Gama nesse início de ano, foi vendido ao Chelsea e estará sendo emprestado nesses próximos dias a um outro clube do futebol europeu. Além dessas, é claro, muitas outras informações neste Acorda Vascão. Porém, olha, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, Vascão, vascaíno de coração, a gente conta muito com a ajuda de você que está aí do outro lado. A gente, claro, né, tá na meta de chegar aí aos 109 mil inscritos e eu conto muito mesmo com você. É o seguinte, você que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente conta muito com a sua ajuda, conta muito com o seu apoio e com a sua inscrição. É rápido, é fácil, é de graça e ajuda mesmo o nosso crescimento. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no canal, pois o seu like é essencial. A gente passou aí por um perrengue, né, na semana passada, ficou sem monetizar, ficamos sem postar vídeo por alguns dias e agora a gente conta muito com o seu apoio. Então larga o dedo no like e deixa aqui nos comentários a sua expectativa para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, logo falar de Vasco da Gama. Porque eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão não falando especificamente sobre o Vasco da Gama, mas falando sobre um assunto que circula hoje completamente o Vasco. Hoje, quando você ouve a palavra Vasco da Gama, você pensa em Maracanã, você pensa em São Januário, você pensa em STJD, você pensa em Tribunal de Justiça do Trabalho, ou aliás, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, perdão. Você pensa em diversos fatores, né, que envolvem aí o cruzmaltino. E não fatores em si, melhor até dizendo, imbróglios. Essa é a grande realidade. Vamos falar de Vasco, vamos falar de imbróglios. Pois hoje o Vasco não pode atuar em São Januário porque o TJRJ proibiu a presença de público no estádio, alegando a falta de segurança ao torcedor pela comunidade local, pelo tráfico de drogas e por ter bêbados do lado de fora do estádio. O Vasco hoje não pode atuar no Maracanã, pois o Maracanã está fechado. O Maracanã foi fechado pela dupla Fla-Flu, será fechado nesse próximo final de semana, por motivos que, segundo eles, se dá pelas más condições do gramado e sem tempo determinado para a reabertura do estádio. O Vasco não pode atuar contra o Fluminense em São Januário, pois a PM no dia em maio, eu não tenho dia específico, mas em maio fechou São Januário para clássico e esse tema, né, esse fechamento se dá até o final de 2023. Ontem na STJD teve o julgamento que poderia aumentar a punição do Vasco. Enfim, a punição não foi aumentada, se manteve em 4 partidas, mas o Vasco correu o risco de não ter a presença do seu torcedor durante as próximas partidas. Então, olha, é muita confusão, é muito imbróglio. E o Vasco jogará como mandante. O Vasco enfrenta o Palmeiras nesse próximo domingo em São Paulo, depois enfrenta o Bahia, se não me engano, no dia 3 na Fonte Nova, na Bahia, e depois enfrentará o Fluminense aqui no Rio. Contra o Fluminense, o Vasco não pode jogar no Maracanã, que estará fechado, não pode jogar em São Januário, que a PM fechou São Januário para clássicos, alegando que não tem condições do estádio receber público. E aí fica aí essa pergunta, esse questionamento, aonde o Vasco irá atuar? Com isso, o Vasco já vem se posicionando e a informação que a gente tem é que mesmo diante dessa grande definição, o Vasco já vem mexendo seus pauzinhos nos bastidores para atuar nessa partida lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, hoje estádio do Botafogo. E após enfrentar o Fluminense, o Vasco enfrenta, se eu não me engano, o Coritiba aqui no Rio de Janeiro,
vai fora para enfrentar uma outra equipe e retorna ao Rio novamente para enfrentar o São Paulo. Essa partida contra o São Paulo, o Vasco tem a expectativa e o objetivo de levar esse jogo para o Mané Garrincha, até porque ainda não há liberação de São Januário e se o assunto se postergar, o Vasco pode chegar nessa partida contra o São Paulo ainda sem o seu estádio. O Maracanã no momento estará fechado para a final da Libertadores e aí o Vasco ficará procurando uma nova casa. Então com isso, o Vasco já adiantou e fez esse pedido formal ao Mané Garrincha para liberar o local. Então o Vasco vem procurando casas. E aí sabe o que mais revolta o torcedor vascaíno? Porque hoje São Januário está fechado por uma decisão da justiça, por alegar que São Januário não dá segurança aos seus torcedores. E aí ontem, no Maracanã, antes da partida começar, houve confronto entre Fluminense, torcedores do Fluminense e policiais, antes da partida começar das quartas de Libertadores. Na terça-feira, houve um confronto aqui na Avenida Atlântica, eu moro pertinho, né? Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. E teve um confronto entre torcedores do Flamengo e torcedores do Olímpia. No Leme, aqui na Avenida Atlântica. Uma outra vergonha. E aí teve outros confrontos, como por exemplo, um confronto aqui no Maracanã, quando o próprio Olímpia veio jogar contra o Flamengo. Houve confronto no Maraca. Mas, cara, tudo passa batido, tudo passa despercebido. Nenhuma confusão chega até a justiça e a justiça fecha. Só contra o Vasco. E aí fica realmente essa chateação, esse assunto incessante, que você, torcedor vascaíno, deve estar cansado de ouvir, mas é uma realidade, é contra tudo e contra todos. Ontem uma confusão gigantesca aconteceu na frente do Maraca, né? Nas portas do Maracanã. E nada. Do jeito que as coisas funcionam, o grande culpado disso é a barreira do Vasco. Vergonhoso, infelizmente, o que está acontecendo no nosso gigante da colina. Mas é claro, o Vasco segue a todo vapor. Porque domingo terá um jogo grande, um jogo importante contra a equipe do Palmeiras. Ontem, o elenco do Vasco foi a Campos preparar para essa partida. Todos os atletas foram até o gramado do CT Moacir Barbosa, visando esse jogo decisivo que estará tendo pela frente contra o Palmeiras, que é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Já adianto aqui a vocês, Palmeiras, torcedor, não deverá ter muitos dias para treinar e se preparar para essa partida do Vasco. Já falei isso com vocês, né, no Boa Noite Gigante de ontem. Houve um probleminha aí na viagem do Palmeiras da Colômbia para São Paulo. E a expectativa é que o Palmeiras realize apenas um treino antes de enfrentar o Vasco, enquanto o Vasco realizará 5 treinos para enfrentar o Palmeiras. O Vasco chegará mais preparado, chegará com mais condições físicas, emocionais, chegará com mais gás para enfrentar o Alviverde nesse próximo domingo. Eu já adianto aqui a vocês, o Palmeiras enfrentou a equipe do Deportivo Pereira na quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras hoje tem um avião particular, um avião que a presidente, que a Leila Pereira, comprou para o Palmeiras. E o Palmeiras utiliza desse avião. Então a expectativa é que o jogo acabasse às 11 horas, 11h30 aqui de horário de Brasília. E logo após, por volta de 1h, 1h30 da manhã, o Palmeiras pegasse um voo do seu próprio avião e partisse em direção a São Paulo. Chegaria em São Paulo ontem, quinta-feira, pela parte da manhã, teria folga, o que é normal, e treinaria na sexta-feira e no sábado para enfrentar o Vasco da Gama, já avisando essa partida. Porém, todo o planejamento foi por água abaixo. Houve esse grande problema ontem. A delegação do Palmeiras ficou esperando, né, a recuperação do avião, desse problema que acabou acontecendo nas turbinas do avião do Clube Paulista. Não aconteceu. E na madrugada de ontem, na madrugada de hoje, né, no final da noite de ontem e no início da madrugada de hoje, o Palmeiras pegou um voo em direção a Cali, na Colômbia, saiu de Pereira e foi em direção a Cali. Uma viagem de quase 3 horas, 210 quilômetros, então uma viagem muito cansativa de ônibus. Iria passar a noite, um período da noite apenas em Cali, para logo na parte da manhã de hoje, então eu estou gravando esse vídeo. E o Palmeiras deve estar saindo agora há pouco de Cali, ou já saiu, a expectativa é que já tenha saído, e vem em direção a São Paulo, chega em São Paulo nas próximas horas, no final da manhã e início da tarde. Então dificilmente o Palmeiras irá treinar hoje, quase impossível, quase nula a chance do Palmeiras treinar. Então o Palmeiras, além de treinar apenas no sábado, passou 2 dias muito cansativos na Colômbia. O Palmeiras chegou na Colômbia na quarta, passou quinta e passou ontem e passará um pedaço ainda de hoje, da manhã de hoje, sexta-feira. Então o Palmeiras chegará sem preparação para enfrentar o Vasco e cansado. Algo bom para o Vasco da Gama. O Vasco enfrentará no domingo uma equipe cansada. Seu Abel Ferreira, devido à goleada que aconteceu na quarta-feira em cima do Deportivo Pereira, tinha por objetivo não poupar o elenco titular. Pode acontecer que no domingo esse elenco titular possa vir a ser sim poupado, porque foi uma viagem bastante desgastante. Enquanto isso, o Vasco está dentro,
treinando, caindo pra dentro, se esforçando, focando para enfrentar a equipe do Palmeiras nesse próximo domingo. E o Vasco ganhou. Vasco não, né? O centroavante do Vasco ganhou uma injeção de ânimo. Pois ontem chegou aqui a cidade carioca, o Rio de Janeiro, o filhinho do Paulo Veguete, o bebê dele, perdão, chegou na parte da manhã desta quinta-feira. E ontem, inclusive, né, o próprio atleta, através de suas redes sociais, colocou um vídeo e até agradeceu, né? Falou que agora sim, uma foto dele com a esposa dele, ou seja, agora a família está completa na cidade carioca. Veguete, antes estava sozinho, agora está com a sua esposa e a sua família no Rio de Janeiro, tudo prontinho, tudo certo, para que ele se destaque ainda mais, esteja ainda mais leve, né, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. De fato, algo muito importante, algo muito legal, e é o que marca aí o nosso novo centroavante, Pablo Veguete. Tá animado com ele, com o El Pirata? Acho que vai render muitos gols ainda ao Cruz Maltino? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E olha, torcedor, para finalizar o vídeo, 2 assuntos rápidos, 2 esclarecimentos praticamente. Primeiro esclarecimento, Alex Teixeira. Ontem eu fiz um vídeo sobre o Alex Teixeira, se eu não me engano na quarta-feira também falei sobre ele. Falei sobre a saída do Alex Teixeira. Vamos lá, torcedor, deixa eu explicar a vocês a situação desse atacante. Alex Teixeira chegou ao Vasco com moral no ano passado. Alex Teixeira foi um destaque naquela partida contra o Operário, uma partida importantíssima, um jogo difícil em Ponta Grossa, que o Vasco virou nos 10 minutos finais com 2 gols do Alex Teixeira. Aquele jogo, pra mim, praticamente cravou o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro e deu certo destaque ao Alex Teixeira. Nessa temporada, o atleta não vem indo bem. Renovou seu contrato até o final de 2023, com a expectativa que, tendo mais tempo no Vasco da Gama, ele pudesse desempenhar mais nessa temporada e, logo após o bom desempenho, ter no final deste ano seu contrato renovado por mais tempo. Até porque é um atleta novo, se eu não me engano, o Alex Teixeira hoje tem 33 anos de idade. Mas o desempenho do Alex Teixeira está muito ruim. O Alex Teixeira hoje é um atleta que não tem espaço dentro do elenco do Vasco. E a gente trouxe um vídeo ontem falando que o Alex Teixeira estaria fora dos planos do Vasco. Torcedor, há uma grande diferença eu virar para vocês e falar: olha só, o Alex Teixeira está fora dos planos do Vasco. Isso é uma coisa. Virar para vocês e falar que ele está fora dos planos do Ramon Dias é outra. E foi exatamente isso que eu falei. Que o Alex Teixeira está fora dos planos do técnico argentino Ramon Angel Dias. Ou, aliás, perdão, está fora dos planos do Vasco da Gama para a próxima temporada. Mediante o desempenho ruim que o Alex Teixeira tem, do alto salário que ele ganha mensal, o Vasco hoje não planeja uma renovação contratual do Alex Teixeira. Não é por isso que o Ramon Dias não vai contar com o atleta, muito pelo contrário. Mesmo o Alex Teixeira não entrando com o técnico argentino conta com o Alex Teixeira ainda e vai utilizar até o final da temporada. Hoje ele é uma peça importante, é uma peça que, segundo informações de rotação dentro do elenco, não está fora dos planos. O técnico deve utilizar sim o atleta quando for necessário, assim como ele fez contra os jogadores. O Serginho, por exemplo, entrou contra o Cruzeiro, só voltou a atuar agora contra a equipe do Atlético Mineiro. Ele entrou um pedacinho, né, se eu não me engano, contra a equipe do Grêmio, ficou se jogar contra o Bragantino e voltou de titular contra o Atlético. Ramon Dias é assim, roda o elenco. Então não é porque o Vasco não pensa em contar com o Alex Teixeira em 2024, pela má temporada que ele está fazendo nesse ano, que ele está fora dos planos do Vasco para esta temporada, para Ramon Dias. Ramon Dias conta com o Alex Teixeira e vai ficar com ele até o final. Um esclarecimento, né? E o outro esclarecimento aqui, só para... A gente sempre faz questão de deixar tudo nos pingos dos is a vocês, é sobre Andrei Santos. Ontem foi confirmado aí pelo jornalista Lucas Pedrosa que o Andrei estará de saída para o Nottingham Forest, clube da Premier League, rival, adversário inclusive do Chelsea na competição. Hoje o Nottingham Forest é um clube do Danilo, volante, que teve passagens aqui pelo Palmeiras no futebol brasileiro. O técnico desse clube inglês é o Maurício Pochettino. Ficou impressionado com o jovem, que vem se destacando muito com a camisa do clube inglês nessa pré-temporada, mas o Chelsea acredita que ele não terá espaço. Então vai emprestar a um clube de menor visibilidade no futebol europeu, que é o Nottingham Forest, com o objetivo de dar até um entendimento maior ao Andrei da própria Premier League e bagagem a ele, para ele se acostumar a jogar, ser titular, ganhar minutagem, algo que de repente não iria acontecer no Chelsea. Para vocês terem noção como o Chelsea conta com o Andrei Santos, na cláusula contratual de empréstimo não foi nem colocada a opção de compra. O Chelsea vai emprestar sem opção de compra, porque o clube inglês, de fato, os Blues, contam com o futebol do Andrei Santos para as próximas temporadas. É considerado, sim, uma grande promessa do futebol mundial, o nosso menino, o nosso garoto, Andrei. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Enfim, sextou. Voltaremos já já, é claro, com Boa Noite Gigante. Contamos aí muito mesmo
com a sua presença, voltaremos com Fala Gigante, então contamos aí com a sua presença, com a sua ajuda, com o seu like, com o seu gostei. Então se inscreva no canal, vamos que vamos, porque aqui é Vasco, e canal do Vasco da Gama é de vascaíno para vascaíno. Valeu, rapaziada, muito obrigado e como sempre falamos, ó, saudações vascaínas.